assim, capítulo 7 deste evangelho, verso de número 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro, filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se moveu de compaixão por ela e disse: não chores. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Amém, meus queridos? Tome o seu lugar por bondade. Graças a Deus por esta oportunidade. Queremos ser bem preciso aqui para aproveitarmos bem o tempo. Esse texto nos conta a história da viúva de Naim. O nome dela não era Naim, né? Naim era o nome do vilarejo. E Naim significa sossego, tranquilidade. E quando eu olho para isso, eu vejo que esta mulher é uma mulher que tem uma vida, uma rotina normal, como qualquer outra pessoa. E ela mora neste lugar, que segundo este nome, quero crer que é um lugar aconchegante, um lugar tranquilo, um lugar de calmaria. Só que existem momentos ou fases na nossa vida que às vezes o lugar calmo e tranquilo também passa por ventos fortes, por provações, por momentos em que às vezes a tranquilidade vai embora. E o texto que fizemos leitura nos dá a informação que ela era viúva. Então, se ela era viúva, é porque ela havia perdido o seu marido. E para nós entendermos um pano de fundo aqui, o porquê que muitas das vezes, quando se perde o marido, a mulher ficava assim, além da dor, além da perca, ficava tão desesperada. Porque o mundo, o contexto aqui deste povo é bem diferente do nosso mundo atual. Porque a mulher depositava no marido a sua esperança, a esperança de provisão, de descendência, de filhos, de cuidado. Porque a missão da mulher neste mundo aqui era cuidar da casa e dos filhos. Então, quando nós olhamos para isso, não era normal a mulher sair para trabalhar. Nada contra isso, não é pecado também, mas era a cultura deles, era a cultura deste povo. Então, quando esta mulher perde o seu marido, automaticamente ela colocou no filho toda aquela expectativa, todo aquele projeto de vida, de que alguém cuidava dela, de que alguém cuidava dos seus sonhos, de que alguém era aquela pessoa que fazia família, a família dela. Então, quando o marido morreu, ficou o filho. Teve a dor da perca, sim, mas agora quando ela olha no filho, ela vê que o filho é alguém que vai continuar dando descendência, é alguém que vai cuidar dela, vai lhe amparar. Só que a Bíblia vai me dizer que esse tempo de má fase, de percas, parece que ele não termina tão logo, ele se adianta, e a morte bate na porta e leva o seu único filho. E aqui é o texto que nós fizemos leitura. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que a mulher está novamente no mesmo caminho, na mesma direção. Já passou um tempo atrás, não sei se foi meses, dias ou anos, mas passou por aquele caminho, levando seu marido para a sepultura. Passou-se um tempo, agora ela está levando o seu filho para a sepultura. Parece que esta fase ruim, quando ela bate na porta de alguém, parece que ela não vem sozinha. Parece que não é só uma coisa, né? É muito parecido. Você já viu que, às vezes, quando dá um problema lá na casa, lá, quando queima um negócio, nunca queima só um, sempre queima mais alguma coisa. São fases na nossa vida
que estamos sujeitos a passar por ela. Só que quando eu olho para essa mulher, é muito mais do que a perca de um eletrodoméstico ou qualquer outra coisa. Ela perde o seu marido. E quem sabe nem se recuperou bem daquilo, perdeu o seu filho também. Só que agora o que vai ganhar espaço nessa história é que, quando tudo parece a mesma rotina da perca, Jesus vai aparecer no cenário. Quando parece que vai se repetir a história tudo do mesmo jeito, saindo de casa, chorando a perca, chorando a dor e levando o filho para a sepultura, é que Jesus aparece nessa história. E o que eu acho tão interessante, meus irmãos, é que essas fases da nossa vida, muitas das vezes, elas nos prendem a ela, que a gente perde por completo a nossa esperança. Você já viu? Passou por um problema, de novo o mesmo problema, e se ele vai se repetindo algumas vezes, a gente vai perdendo até a fé. A gente vai se inclinando, a gente vai se prostrando diante do problema, e parece que a gente não vê mais solução. Eu não estou falando somente no mundo de uma perca de um ente querido, mas em situações na nossa vida, quando se demora a vir uma resposta, ou quando se olha e não se vê uma resposta, parece que a gente vai ficando tão conturbado, tão pequeno, e em contrapartida, quando a gente olhava para certos problemas e se sentia um gigante, cheio de fé, cheio de esperança, por causa desse tempo e dessa repentinas vezes que os problemas batem à nossa porta, parece que o problema vai se tornando um gigante e a gente vai se tornando um anão. Ou será que na sua vida é diferente? A gente tem essa tendência, irmãos, só que eu acho tão interessante que muitas das vezes nós não temos nem condição de pedir, muitas das vezes nós não sabemos nem como pedir um socorro ou alguma coisa, ou expressar um grito, uma dor da alma, uma falta de resposta. E eu fico olhando que nesse cenário você não vê uma mulher dizendo: Deus, faça um milagre. Você não vê ela clamando por Jesus, mas você vê Jesus indo ao encontro. E o único segredo que eu vejo na vida desta mulher, irmãos, é que mesmo que seja com dor, mesmo que seja com as percas, mas ela está no caminho que Jesus passa. Oh, glória! Eu não sei se você entendeu o que eu falei aqui. Mesmo triste, mesmo que não aconteceu o meu milagre, mesmo que a situação não é aquilo que eu gostaria que fosse, mas está no caminho que Jesus passa. E é o que ela está. Jesus está direcionado a Naim. Note que, pelo menos eu na Bíblia, foi a única vez que eu vi Jesus indo a Naim. E não é alguém que está dizendo: Jesus, venha para Naim. É Jesus que está nesta direção. Porque tem uma pessoa que, quem sabe, está acostumada a viver essa fase. A fase da dor, da perca, sonhos sepultados, esperança que morreu, família que se acabou, coisas que não tem mais solução, está acostumado nessa vida. Só que Jesus vai olhar para essa situação e Jesus vai até Naim. E quando Jesus vai até Naim, é incrível que a fase da cidade tranquila, do lugar de aconchego, está vivendo um dia de luto. A cidade, que é um lugar de tranquilidade, de paz, está vivendo uma grande turbulência. E é tão interessante que aqui ninguém tem força para gritar por socorro, ou alguém dizer para aquela mulher: Jesus pode fazer alguma coisa pela tua casa. Então parece que nesse momento onde esta mulher está ali curvada diante do problema, chorando, chorando, chorando e relembrando: mais uma vez eu estou no mesmo caminho, mais uma vez é na mesma direção, são percas e percas, dor e angústia. Aí Jesus decide: eu vou até Naim. E é a única vez na história que Jesus passa por Naim. Sabe o que é isso, irmãos? É um Deus cheio de compaixão e misericórdia. E é o único segredo que eu vejo, que quando Jesus chega, a história vai dizer que eles estão indo para a sepultura. E os sepultos, ou o lugar onde sepultavam os mortos, ficava sempre do lado de fora da cidade. Então, quando eu olho para esse texto, eu imagino todo um cenário. Uma multidão acompanhando aquela mulher, alguns, quem sabe, até com um lenço, dizendo: você tem todo o direito de chorar.
Alguns, quem sabe, mais próximo, dizendo: você tem um ombro, amigo, e você pode chorar, eu estou aqui, estou junto com você. Mas ninguém tem a ousadia de dizer para aquela mãe: pare de chorar. Ninguém tem condições de dizer para aquela mulher que é viúva: pare de chorar. Só que quem está chegando na cidade de Naim, ele não só tem poder de dizer para a mulher: não chores, como tem poder de dizer para ela: eu enxugo as tuas lágrimas também. Oh, glória! Irmãos, eu acho tão interessante, e a Bíblia diz que quando Jesus chegou e viu aquela situação daquela mulher, o texto vai dizer que ele moveu-se de compaixão por ela. Sabe o que é isso? Misericórdia por ela. E aí eu estava, no momento, agora quando cheguei em casa do trabalho, estava olhando para a Bíblia e lembrei-me de um texto aqui, que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Sabe o que é isso, irmãos? Muitas das vezes, ou alguém de nós, nem foi ao encontro de Jesus, foi Jesus que foi ao nosso encontro. E aí alguém pode dizer assim: mas eu sou especial. Não, não é porque você é especial, é porque a misericórdia de Deus foi derramada sobre a tua casa, sobre a minha casa, sobre a nossa família. Aleluia! Quando eu olho para isso, irmãos, o nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia. E o salmista fala sobre isso no Salmos 89, e o verso 14, ele diz que a misericórdia do Senhor vai à sua frente. E é tão interessante, irmãos, que essa misericórdia muitas das vezes gera bênção e milagres na nossa vida, que nós nem pedimos. Mas o segredo é estar no caminho. Sabe o que eu estou dizendo para você? Esteja servindo a Jesus. Esteja no caminho que Jesus passa. Esteja no caminho aonde Jesus fala. E a misericórdia de Deus pode te alcançar. Tem coisas que você vai pedir e Deus vai te alcançar, mas tem coisas que a misericórdia dele vai te alcançar sem você pedir. E eu não estou falando nem uma heresia, nem inventando uma história. Você lembra daquele povo que estava com Jesus alguns dias? Jesus está lá no deserto, os discípulos olham um para o outro e dizem: olha, Senhor, manda esse povo para casa aí, ó. Já é tarde. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus olhou para aquele povo e sentiu compaixão deles. Eu não posso despedir eles sem dar alimento. Tem alguns que estão conosco já há vários dias. E se eles voltar para casa sem comer nada, vão desfalecer pelo caminho. A Bíblia vai dizer, o texto bíblico diz que Jesus moveu-se de compaixão por eles. E o segredo, irmãos, é eles não pediram nada aqui. Não tinha ninguém pedindo comida. Não tinha ninguém dizendo: nós queremos ser uma provisão de pão e de peixe. Não, mas a misericórdia de Jesus viu neles uma necessidade e disse: façam alguma coisa. E é tão interessante, irmãos, que a misericórdia de Deus gera milagres, gera bênção, e bênçãos que muitas das vezes nós nem merecemos. Voltando para o texto aqui, essa mulher está ali naquele caminho, mais uma vez. Eu imagino que quando saiu o cortejo de casa, a notícia já foi: diga para aqueles que cavam a sepultura, diga para o coveiro, que saiu mais uma vez da casa da viúva de Naim, o seu filho, e agora eles estão levando ele para a sepultura. Só que, na lógica humana, era isso. Mais uma vez ela saiu de casa triste, chorando, vai levar o filho para a sepultura, e esse é o cenário. Só que quando Jesus encontra alguém e decide ter misericórdia dele, até o coveiro que estava esperando para o sepultamento, naquele dia vai ter uma surpresa. O que eu quero que você compreenda, irmãos, quando muitas das vezes todo mundo pensa que a história termina desse jeito, se Jesus encontrar você e a misericórdia dele se derramar sobre você nesse dia, o cenário muda, a história muda. Eu não quero ser longo aqui, porque eu não quero ser tardio aqui depois, eu sei que vai ter o ensaio também, mas uma coisa eu olho, irmãos, a misericórdia de Deus alcançou essa mulher. Quando Jesus chegou e viu ela chorando, disse: mulher, não chores. E isso aqui para mim é muito forte, irmãos, porque chegar num velório e falar essas palavras: não chore. Se fosse alguém que não tivesse o respaldo que Jesus tem, se ele falou, ele é fiel para cumprir.
Mas qualquer outra pessoa que fosse falar uma palavra dessa, ia ser considerado meio doido. Porque é um momento oportuno onde qualquer pessoa chora por a perca de um ente querido. Só que Jesus chegou e disse: mulher, não chores. Só que no mesmo momento em que ele diz não chore, ele sentiu compaixão por ela. E essa compaixão não só fez essa mulher parar de chorar, como trouxe consolo e trouxe resposta, e resposta que ela não esperava, que ela não imaginava e que era impossível. Porque nesse dia, o caminho daquela mulher encontrou-se com o caminho que Jesus tinha decidido passar. Para mim terminar aqui, irmãos, eu não quero ser longo, até porque eu estou bastante gripado. Mas o que eu quero que você compreenda, pode fugir da nossa lógica, pode fugir do nosso controle, pode sair daquilo que eu e você esperamos. Pode ser que um monte de gente diga assim, ó, este teu problema não tem jeito. Esta tua petição que você faz nunca vai ser atendida. A isso que nós ouvimos um testemunho aqui da irmã Néia, e há anos que está nessa busca, pedindo, orando. E muitas das vezes, por causa dessa espera, ou por causa das circunstâncias que estão à nossa volta, a gente pode olhar e dizer assim, não, isso não acontece comigo. Isso não vai acontecer. Só entenda uma coisa, irmão, você está no caminho aonde Jesus fala. Você está no caminho aonde Jesus se manifesta. Você está no caminho aonde a boa palavra dele é mencionada. Agora o que eu preciso? Eu só preciso que um dia desse, a misericórdia dele se derrame sobre a minha vida. A misericórdia dele se derrame sobre a minha casa. E se isso acontecer, meu irmão, se prepare para ver o impossível tornar-se possível. Pastor, mas e quando isso pode acontecer? Eu não sei, mas uma coisa eu sei que pode ser hoje. Pode ser a qualquer momento, pode ser a qualquer dia. Agora, o segredo é estar no caminho. Eu vejo na Bíblia um discípulo, irmãos, que a Bíblia trata ele como Tomé, ou Dídimo, né? E este é aquele que tem um pouco de dificuldade para crer. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus apareceu pela primeira vez aos discípulos, Tomé não estava presente. Eu não sei aonde ele foi. Eu não sei se ele tinha um passeio, uma pescaria, ou decidiu visitar alguém. Eu sei que quando Jesus apareceu, Tomé não estava presente. Sabe o que é isso? Os outros disseram, olha, ele esteve conosco. Ele apareceu aqui. Tomé disse, eu não creio. Eu só vou acreditar se eu tocar nele, se eu ver as marcas. Aí, meu irmão, eu fico olhando, aquele que precisava realmente ter visto para acreditar, não estava, faltou. Imagine só, se fosse numa terça-feira como essa, após um dia de trabalho, com lutas, com dificuldades, com os labores da vida, mas você veio para o culto. E imagine se for hoje o dia. Ah, pastor, mas o senhor está querendo... Não, eu não quero emocionar ninguém, nem mexer com a tua emoção. Mas, por que não pode ser? Por que não pode ser um dia como hoje que você vem aqui e Jesus responde a tua oração? Agora você imagina o Tomé que também está orando e pedindo, mas nessa terça-feira ele não veio. Pastor, então eu não posso faltar nenhum dia? O bom seria que você não faltasse, mas é claro que a gente sabe que todo mundo tem as suas atividades. Todo mundo tem as suas lutas, os seus compromissos. Mas o dia que Jesus apareceu, irmãos, e derramou a misericórdia sobre os discípulos, e eles se alegraram e creram que era ele, Tomé não estava naquele dia. Estar no caminho que Jesus passa, irmão, é muito importante. Estar no culto que Jesus está presente é muito importante. Muitas das vezes a gente vê que as pessoas põem até indiscreto, é um momento que a gente vai lá orar, é uma palavra rápida do pastor e não é aquela palavra avivada, é aquela palavra mais voltada para o ensinamento. Mas se Jesus decidir demonstrar misericórdia hoje, irmãos, pode ser numa terça-feira que esteja Pedro, Tiago e João. Se ele quer manifestar a misericórdia dele hoje, pode ser hoje. Vamos estar em pé neste momento?
Essa mulher, a história dela termina como? Voltando para casa, com o seu filho vivo. E isso, voltar para casa com o filho vivo, era algo que jamais estava em cogitação. Jamais estava nos planos desta mulher. Pode ser que não estava no plano dela, mas estava no plano dele. Oh, aleluia. Você está entendendo? Irmãos, quantos cultos eu já fui para a igreja, meio cansado, arrebentado. É só mais um culto, eu vou lá porque eu não posso faltar. Estava nos meus planos só ir para o culto, mas nos planos de Deus, irmãos, pode ser um dia em que o Senhor muda a minha e a tua história, em que o Senhor responde a nossa oração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.